Bom, senhores, tudo bem? Estamos aqui por mais um vídeo e esse aqui é o vídeo número 2. O primeiro eu falei sobre a CNH, se é ou não obrigatório para a operação de máquinas, e nesse vídeo eu vou estar me referindo à circulação de máquinas em vias públicas. O que a norma fala em questão de exigências, de regras, para que uma máquina possa estar circulando, se movimentando dentro de uma via pública, ok? Então nesse vídeo a gente vai estar falando referente a isso. E dá um pulinho lá também no vídeo número 1, para vocês poderem saber se é ou não a obrigação de ter uma CNH na operação de máquinas. Começando então aqui nosso vídeo, a primeira coisa que eu vou ver aqui é alguns itens referentes ao Código de Trânsito Brasileiro. No artigo número 27, ele fala o seguinte: antes de colocar o veículo em circulação em vias públicas, o condutor deverá verificar as exigências e boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se a exigência do combustível suficiente para chegar ao local do destino. Então aqui fala uma das primeiras situações em si, o veículo, no caso aqui também nos nossos equipamentos, ele para poder estar circulando numa via pública, o condutor, aquela pessoa que vai ficar responsável por conduzir esse veículo, ele vai ter que verificar as exigências e boas condições. Como assim exigência? O que é obrigatório para que um veículo possa estar circulando em vias públicas? Questões de equipamentos básicos, como por exemplo, nós podemos colocar alguns exemplos aqui, como cinto de segurança, setas, faróis, esses equipamentos que são utilizados para poder garantir uma segurança ao condutor e também segurança para outros veículos, por ele estar verificando, vendo sua máquina, o seu veículo em movimentações numa via pública. Fora também que eu tenho que ver as boas condições. Traduzindo, não basta você ter os equipamentos se eles não estão em boas condições de funcionamento. Como por exemplo, aí vou pegar o exemplo do pneu. O pneu, se ele estiver danificado, furado, não está com uma pressão adequada, isso poderá causar situações até mesmo de acidentes nas vias públicas, se não estiver em boas condições. Fora também, aqui no último detalhe desse artigo, fora que eu preciso também estar verificando se eu tenho um combustível suficiente para chegar ao meu destino. Porque imagina você com um equipamento de grande porte, no caso de uma retroescavadeira, transitando uma via pública e acabar o combustível de uma retroescavadeira. Você vai sim causar um problema lá no trânsito de onde você estiver. Então a gente tem que verificar esses itens que o artigo número 27 pede, primeiramente, para poder verificar se eu posso estar conduzindo numa via pública. Já no segundo item que eu separei aqui, fala o seguinte, é o artigo 103. O veículo só poderá transitar em via quando atendido aos requisitos de condições de segurança estabelecidas nesse código e em normas da CONTRAN. Traduzindo novamente, um reforço do item acima, que você precisa verificar quais são as condições mínimas de segurança que um veículo tem que possuir. Aí eu peguei aqueles exemplos que eu falei para vocês de faróis, a seta, o cinto de segurança e assim por diante, para a gente poder verificar se o nosso veículo atende essas exigências para poder conduzir dentro de uma via pública. É claro que tem uns porém também no meio, referente a equipamentos, no caso tratores. Já no próximo item, que é o item 130, ele fala que veículo automotor elétrico articulado, como no caso de reboque, semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal onde estiver registrado o veículo. Então eu preciso realizar um registro em si do equipamento no meu estado, na parte da organização que é responsável pelo trânsito do estado que você pertence, ou no caso aí se você for do Distrito Federal, no Distrito Federal, para poder ter o registro desse veículo. E assim você poderá estar fazendo uma transição em vias públicas com esse equipamento.
Existe uma lei, só para poder estar reforçando melhor essas informações, existe uma lei, que é uma lei 13.154, do 30 de julho de 2015. Essa lei, ele tem um subitem muito interessante, que é o item que fala o seguinte, ó: os aparelhos automotores destinados a puxar, arrastar maquinários de qualquer natureza ou executar trabalho de construção civil de pavimentação são sujeitos ao registro na repetição competente a se transitarem em vias públicas, dispensados o licenciamento e o emplacamento. Traduzindo, equipamento, como no caso aí da nossa retroescavadeira, você consegue efetuar um registro dele dentro dos órgãos competentes, nos órgãos voltados para trânsito, e ele pode estar transitando em vias públicas com esse registro. Fora também, não podemos esquecer, lá no primeiro vídeo eu falei sobre isso, que quem vai utilizar esses equipamentos, ele precisa ter pelo menos uma categoria B, conforme o parágrafo único do artigo 144 do Código de Trânsito, tá? Essas informações estão tudo lá no primeiro vídeo que eu gravei. Então, sim, eu posso pegar uma carregadeira, uma retroescavadeira, um equipamento agrícola, e eu posso transitar em vias públicas desde que ele tenha os seus registros e seus órgãos competentes, tá? E o placamento, gente, não é mais obrigatório conforme essa nova lei, essa lei de 2015. E detalhe, é bom também você sempre verificar, não é porque eu estou mostrando aqui alguns itens normativos que mostra que é realmente o que está acontecendo, tá? Pode acontecer esse item ter sofrido alterações. Então é importante vocês também consultar esses itens que eu estou mostrando aqui em vídeo, para poder ver se eles ainda estão válidos. Porque, como você sabe muito bem, as normas elas sofrem mudança constantemente, então pode ter tido alguma alteração. Mas até presente momento, na qual estou gravando esse vídeo, essas são as leis que são válidas para esse tipo de situação, tá? Mas é bom verificar. Então, reforçando novamente, então se eu quiser pegar esse equipamento, transitar em vias públicas, eu posso estar fazendo com esse registro e sem precisar do emplacamento no meu equipamento. Já em casos de equipamentos agrícolas, tem o seguinte item: o trator e os demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar máquinas agrícolas ou executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em vias públicas, são sujeitos a um registro único, sem ônus. Traduzindo, não precisa pagar para esse registro, no caso aí de equipamentos agrícolas. E em cadastro específico no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos competentes sistemas nacionais de trânsito. Traduzindo, se você tem um equipamento agrícola, no caso aí desse trator agrícola, você pode sim transitar em vias públicas, desde que você efetua esse registro, que é ele está acessível lá na parte do Sistema Nacional de Trânsito, voltado em um cadastro específico do Ministério da Agricultura, que permite você registrar o seu veículo sem ônus, traduzindo, sem precisar fazer nenhum tipo de pagamento de taxa, conforme descrito aqui nesse item, e você poderá estar transitando o seu equipamento dentro de vias públicas sem problema nenhum, sem precisar no caso também do emplacamento, também acaba entrando nesse caso, mas o registro você precisa estar tendo ele pelo menos para poder estar transitando com esse equipamento. Então, reforçando aqui novamente, o que vocês viram lá sobre os equipamentos de pavimentação e também esses equipamentos agrícolas, então ele só necessita de um registro apenas para poder estar transitando em vias públicas. Fora também a questão de categoria para andar em vias públicas que o condutor e o operador precisa ter para poder estar operando. E detalhe, entra nesse site, lá nesse site, quando você for fazer o registro, ele vai trazer uma pequena lista de documentações do equipamento, entre eles aqui a mesma nota fiscal do equipamento.
eles vão estar pedindo para poder estar realizando esse tipo de cadastro, tá bom? É bem simples, é só chegar lá no site oficial e lá você vai verificar as exigências e depois é só apresentar os documentos para poder estar fazendo esse registro. Já a empilhadeira, reforçando aqui novamente, a empilhadeira em si, gente, não tem um registro de forma direta, exclusivamente para ela. Infelizmente, ainda não tem essas informações, tá? Até o presente momento que eu estou gravando este vídeo. Então é importante também vocês verificar se tem ou teve alguma mudança normativa que permitiu colocar algum tipo de registro referente à empilhadeira. Mas o que nós temos sobre a empilhadeira? Porque se a gente lê esses itens, eles não especificam de forma direta a empilhadeira em si. Eles falam apenas dos equipamentos agrícolas e também falam referente a equipamento de pavimentações, equipamento mais para questão de obra, nos artigos voltados para aquela lei que eu apresentei para vocês. Já no Código de Trânsito Brasileiro, ele apenas especifica de modo geral o que os equipamentos têm que ter para transitar em vias públicas, no caso aí os veículos. Só que no caso da empilhadeira, quando você vai entrar lá no Justa Brasil, que é um site que mostra sobre alguns casos jurídicos, você vê que muitos juízes, muitos processos que teve envolvendo seguradora, envolvendo acidente, todos praticamente colocaram a empilhadeira como não sendo um veículo automotor, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que para poder transitar em vias públicas tem que ser um veículo automotor em si e fora também outras classificações. Então, muitos casos jurídicos, eles apresentam a empilhadeira como uma máquina ou como um aparelho, que não é para estar em vias públicas. Muitos casos o juiz acabou colocando essas informações descritas dessa maneira, ou também advogados em questões de processos também colocaram também com essas observações. E isso acaba entrando dentro de uma situação chamada de jurisprudência, porque como muitos casos foram resolvidos, em muitos casos teve essa observação que a empilhadeira não é um veículo automotor, que a empilhadeira é uma máquina, que ele é um aparelho que tem que estar dentro da empresa, circulando dentro da empresa e não em vias públicas, acaba entrando na questão da jurisprudência, que são um conjunto de decisões jurídicas, através de juízes, que acabaram determinando um assunto em comum e dando quase o mesmo veredito. Isso acaba pesando para decisões futuras. Então, a empilhadeira não é para estar em vias públicas baseado nessas informações. Senão, se tiver algum acidente ou tiver uma perda material, levando em consideração a jurisprudência, a empresa vai acabar perdendo essa causa, porque não tem como recorrer a essas informações devido à questão de casos parecidos que foram resolvidos na mesma situação. Então, a empilhadeira é dentro da empresa, a empilhadeira não é para estar em vias públicas, tá? E o condutor que vai operar a empilhadeira não necessita de CNH para uso interno, assim também como as outras máquinas que também não necessitam. Quando você vai usar internamente dentro da empresa, não precisa estar usando uma CNH para isso, tá? Fora a situação dos outros dois, de equipamento agrícola e o equipamento voltado para pavimentações, obras, para andar em vias públicas, o condutor vai ter que ter uma categoria, tá? Para mais informações, isso está lá no primeiro vídeo, tá bom? Um abraço para todos, esse é o vídeo referente a máquinas, equipamentos de movimentações de materiais. Espero ter tirado as dúvidas dos senhores. Um abraço.